O Brasil já é o quarto maior mercado consumidor de jogos eletrônicos do mundo, mas faltam profissionais para dar conta de tanta procura. As vendas movimentaram 1 bilhão e 600 milhões de reais no ano passado, um crescimento de 60% em relação a 2011. As previsões para o mercado de trabalho também são animadoras. A estimativa é crescer 13,5% nos próximos 5 anos. As funções mais procuradas são para designers e programadores de jogos, para redes sociais e plataformas móveis, como celulares e computadores portáteis. 80% dos profissionais empregados têm nível superior, mas essa não é a principal exigência. O que o mercado mais precisa mesmo é de profissionais com experiência. E hoje aqui na sala de emprego a gente conversa com a professora de engenharia da Universidade de São Paulo, também especialista em tecnologias interativas, Roseli Lopes. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí que o mercado exige desses profissionais experiência. Que tipos de cursos a senhora recomenda? Então, hoje no Brasil você já tem alguns cursos mais especializados em design de jogos, mas é preciso ter cuidado, porque os bons cursos ainda são um número muito reduzido. Um caminho interessante, se você quer um conhecimento mais profundo de computação, é você fazer um curso de engenharia elétrica ou de engenharia de computação ou mesmo de ciência da computação e se aprofundar bastante e, em paralelo com o seu curso de graduação, ir buscando uma complementação para você se especializar na parte de games. Já para quem tem um perfil mais artístico, então procurar cursos na área de comunicação e artes ou de arquitetura e que você consiga ter uma sólida formação para a parte de design gráfico, design audiovisual, né, tanto 2D como design gráfico 3D, acho que esses são os melhores caminhos. Roseli, você deu aí 2 exemplos para a gente legais. E quais outros profissionais estão sendo absorvidos pelo mercado agora? Então, a área de jogos é extremamente multidisciplinar. Então, dependendo da área em que esses jogos forem utilizados, você pode envolver não só profissionais, por exemplo, de produção. Se for um jogo muito complexo, vai precisar de profissionais ou de engenharia de produção ou de administração. Como você, por exemplo, um jogo para publicidade, você precisa de especialistas nessa área. Um jogo para a área de educação, você vai ter que buscar pessoas que tenham conhecimento profundo em educação, mas que também consigam dialogar com os profissionais da área de jogos para explorar o potencial dos jogos na educação, por exemplo. Agora a gente fala de uma modalidade dentro dos games que pode ser usada tanto para entretenimento quanto para educação e até para prevenir acidentes. A repórter Mona Lisa Perrone foi conhecer um projeto desenvolvido pela Universidade de São Paulo. Videogame é coisa séria. Tão séria que não sai da cabeça e da tela dos computadores desses engenheiros doutores da Universidade de São Paulo. Aqui, eles criam jogos para ensinar gente grande, trabalhadores. Uma espécie de games para aplicações sérias e importantes na sociedade, principalmente relacionadas ao trabalho e relacionadas a atividades essenciais da vida humana que podem ter algum risco. Põe risco no que esse pessoal faz. Altura, perigo de descarga elétrica. Tudo isso é rotina para quem tem que deixar a rede de distribuição de energia da maior cidade do país sempre funcionando. O treinamento do pessoal que faz a manutenção dos cabos de energia na cidade de São Paulo e em alguns municípios da Grande São Paulo é também dentro de uma sala de aula. Agora, a realidade virtual é uma ferramenta de capacitação. E das boas. Você escolhe a ferramenta. Sala escura, óculos para ver tudo em 3D. Ambiente perfeito para quem até há bem pouco tempo ainda brincava com o videogame. O ruim é aprender pelos livros, assim pelo videogame é melhor. Mais fácil. Mais fácil, mais prático. O risco e o possível erro são as etapas mais importantes. Passar por elas aqui significa muito lá fora. Se eles errarem, a própria tela, o sistema dá um aviso, dá um alerta que eles estão em situação de risco. No jogo, teoricamente, eles teriam sofrido lesões graves que poderiam ser levadas à morte. No meio dos jovens trabalhadores, um experiente eletricista que tem 25 anos de profissão. Mais do que a maioria dos colegas tem de vida. Ele está aqui para acabar com aquela história de resistência à tecnologia. De início a gente fica tímido, mas depois vai desenvolvendo. 4 horas em sala, que antes a gente levava 8 horas. Então ganha-se muito tempo. Ganha-se muito tempo, além do que o colaborador ele já vai para o campo com uma noção do que ele vai praticar depois na rede de distribuição elétrica. Não há dúvida, com a capacitação digital, todo mundo ganha. Que erro foi o seu? Aqui não teve erro. Nenhum. Não.
Você é bom mesmo. Vai pedir aumento pro chefe. Já tô podendo já agora, né? Bom, nós vamos agora para Recife, onde muitas empresas estão concentradas no Porto Digital. Sempre tem muitas vagas aí, né, o Ronan Tardim? Boa tarde. Para você também, Verusca, boa tarde a todos. Isso mesmo, aqui tem 20 empresas que empregam aproximadamente 350 pessoas. E o salário são bons, hein? Varia entre R$ 1.200 a R$ 10.000, a depender do cargo, é claro. O problema é que nem sempre tem gente suficiente para ocupar essas vagas. Eu vou conversar agora com o Fred Vasconcelos, vice-presidente da Associação Brasileira de Games. Fred, boa tarde. Quais as funções mais procuradas pelas empresas? O game designer, que é o equivalente ao roteirista de cinema na indústria de jogos, os artistas nas mais diversas funções e os programadores hoje em dia muito voltados para a área de mobilidade, de mobile. E aonde as empresas estão procurando esses profissionais? Muito fortemente nas próprias universidades, mas cada vez mais formando essas pessoas dentro de casa mesmo, nas próprias empresas. Tá certo, Fred, obrigado pelas suas informações. Verusca, fica a dica, viu? Quem quiser, aqui tem muitas vagas e bons salários. Muito obrigada, então, pela dica. Boa tarde, Ronan. Professora, onde o Brasil precisa, o que o Brasil precisa fazer para crescer mais na área de games? Então, acho que um avanço importante é que o Brasil tem criado políticas de incentivo ao desenvolvimento de software, porque às vezes é muito fácil você criar uma empresa pequena de software, porque você tem na sua casa as condições para fazer isso, mas mantê-la funcionando, mantê-la competitiva, inclusive para produzir para o Brasil e para o exterior, é muito difícil. Então, a gente, ao longo dos anos, tem tido aí vários incentivos, é importante que eles continuem. Mas o fator essencial é a gente atrair talentos. A gente vê que o mercado está efervescente, ele está crescendo muito mais do que outros e atrair talentos para essa área é extremamente importante. A gente viu aí na matéria da Mona Lisa que os jogos podem ser usados na área de entretenimento e também para treinamento. Em que outras áreas os games podem ser usados? Então, a gente vê que muitas aplicações na área de mobilidade tornam-se populares, mas para essa área de criar ambientes onde você consiga simular ambientes reais para que você possa fazer o treinamento ou mesmo criar ambientes mais significativos para a educação, essa é uma área que é praticamente inexplorada ainda no Brasil. Bom, essa conversa com a professora Roseli Lopes, a gente continua na internet. É só acessar g1.com.br/jornal hoje. Boa tarde, Evarista, até a próxima segunda. Tchau.